Oi pessoal, hoje vamos de mais uma legislação para o concurso da Guarda Municipal do Eusébio. Lembrando que todos os áudios obedecem estritamente ao edital e suas alterações. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Que regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Capítulo 3. Dos abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação. Artigo 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação ficarão sujeitos às penas desta lei e responderão pelos prejuízos que causarem. Parágrafo único. São meios de informação e divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicações periódicas, os serviços de radiodifusão e os serviços noticiosos. Artigo 13. Constituem crimes na exploração ou utilização dos meios de informação e divulgação os previstos nos artigos seguintes. Artigo 14. Fazer propaganda de guerra, de processos para subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classe. Pena: de 1 a 4 anos de detenção. Artigo 15. Publicar ou divulgar a. Segredo de Estado, notícia ou informação relativa à preparação da defesa interna ou externa do país, desde que o sigilo seja justificado como necessário, mediante norma ou recomendação prévia, determinando segredo, confidência ou reserva. B. Notícia ou informação sigilosa, de interesse da segurança nacional, desde que exista, igualmente, norma ou recomendação prévia determinando segredo, confidência ou reserva. Pena: de 1 a 4 anos de detenção. Artigo 16. Publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados, que provoquem: inciso 1, perturbação da ordem pública ou alarma social. Inciso 2, desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito da instituição financeira ou de qualquer empresa, pessoa física ou jurídica. Inciso 3, prejuízo ao crédito da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. Inciso 4, sensível perturbação na cotação das mercadorias e dos títulos imobiliários no mercado financeiro. Pena: de 1 a 6 meses de detenção, quando se tratar do autor do escrito ou transmissão incriminada, e multa de 5 a 10 salários mínimos da região. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 2, se o crime é culposo, pena: detenção, de 1 a 3 meses, ou multa de 1 a 10 salários mínimos da região. Artigo 17. Ofender a moral pública e os bons costumes. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa de 1 a 20 salários mínimos da região. Parágrafo único. Divulgar, por qualquer meio e de forma a atingir seus objetivos, anúncio, aviso ou resultado de loteria não autorizada, bem como de jogo proibido, salvo quando a divulgação tiver por objetivo inequívoco comprovar ou criticar a falta de repressão por parte das autoridades responsáveis. Pena: detenção de 1 a 3 meses, ou multa de 1 a 5 salários mínimos da região. Artigo 18. Obter ou procurar obter, para si ou para outrem, favor, dinheiro ou outra vantagem para não fazer ou impedir que se faça publicação, transmissão ou distribuição de notícias. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa de 2 a 30 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. Se a notícia cuja publicação, transmissão ou distribuição se prometeu não fazer ou impedir que se faça, mesmo que expressada por desenho, figura, programa ou outras formas capazes de produzir resultados, for desabonadora da honra e da conduta de alguém, pena: reclusão, de 4 a 10 anos, ou multa de 5 a 50 salários mínimos da região. Parágrafo 2º. Fazer ou obter que se faça, mediante paga ou recompensa, publicação ou transmissão que importe em crime previsto na lei. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa de 2 a 30 salários mínimos da região. Artigo 19. Incitar a prática de qualquer infração às leis penais. Pena: 1/3 da prevista na lei para a infração provocada, até o máximo de 1 ano de detenção, ou multa de 1 a 20 salários mínimos da região.
Parágrafo 1º. Se a incitação for seguida da prática do crime, as penas serão as mesmas combinadas a este. Parágrafo 2º. Fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa de 1 a 20 salários mínimos da região. Artigo 20. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa de 1 a 20 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, reproduz a publicação ou transmissão caluniosa. Parágrafo 2º. Admite-se a prova da verdade, salvo se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Parágrafo 3º. Não se admite a prova da verdade contra o Presidente da República, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados, os ministros do Supremo Tribunal Federal, chefes de Estado ou de governo estrangeiro, ou seus representantes diplomáticos. Artigo 21. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena: detenção, de 3 a 18 meses, e multa de 2 a 10 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. A exceção da verdade somente se admite: a. Se o crime é cometido contra funcionário público, em razão das funções, ou contra órgão ou entidade que exerça funções de autoridade pública. b. Se o ofendido permite a prova. Parágrafo 2º. Constitui crime de difamação a publicação ou transmissão, salvo se motivada por interesse público, de fato delituoso, se o ofendido já tiver cumprido pena a que tenha sido condenado em virtude dele. Artigo 22. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa de 1 a 10 salários mínimos da região. Parágrafo único. O juiz pode deixar de aplicar a pena: a. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. b. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Artigo 23. As penas combinadas dos artigos 20 a 22 aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido: inciso 1, contra o Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro do Supremo Tribunal Federal, chefe de Estado ou governo estrangeiro, ou seus representantes diplomáticos. Inciso 2, contra funcionário público, em razão de suas funções. Inciso 3, contra órgão ou autoridade que exerça função de autoridade pública. Artigo 24. São puníveis, nos termos dos artigos 20 a 22, a calúnia, difamação e injúria contra a memória dos mortos. Artigo 25. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julgar ofendido poderá notificar judicialmente o responsável, para que, no prazo de 48 horas, as explique. Parágrafo 1º. Se neste prazo o notificado não dá explicação, ou, a critério do juiz, essas não são satisfatórias, responde pela ofensa. Parágrafo 2º. A pedido do notificante, o juiz pode determinar que as explicações dadas sejam publicadas ou transmitidas, nos termos dos artigos 29 seguintes. Artigo 26. A retratação ou retificação espontânea, expressa e cabal, feita antes de iniciado o procedimento judicial, excluirá a ação penal contra o responsável pelos crimes previstos nos artigos 20 e 22. Parágrafo 1º. A retratação do ofensor, em juízo, reconhecendo, por termo lavrado nos autos, a falsidade da imputação, ou eximirá da pena, desde que pague as custas do processo e promova, se assim o desejar o ofendido, dentro de 5 dias e por sua conta, a divulgação da notícia da retratação. Parágrafo 2º. Nos casos deste artigo e do parágrafo 1º, a retratação deve ser feita ou divulgada: a. No mesmo jornal ou periódico, no mesmo local, com os mesmos caracteres e sob a mesma epígrafe. Ou b. Na mesma estação ou emissora e no mesmo programa ou horário. Artigo 27. Não constituem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Inciso 1. A opinião desfavorável da crítica, literária, artística, científica ou desportiva, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar.
Inciso 2. A reprodução, integral ou resumida, desde que não constitua matéria reservada ou sigilosa, de relatórios, pareceres, decisões ou atos proferidos pelos órgãos competentes das casas legislativas. Inciso 3. Noticiar ou comentar, resumida ou amplamente, projetos e atos do Poder Legislativo, bem como debates e críticas a seu respeito. Inciso 4. A reprodução integral, parcial ou abreviada, a notícia, crônica ou resenha dos debates escritos ou orais, perante juízes e tribunais, bem como a divulgação de despachos e sentenças e de tudo quanto for ordenado ou comunicado por autoridades judiciais. Inciso 5. A divulgação de articulados, cotas ou alegações produzidas em juízo pelas partes ou seus procuradores. Inciso 6. A divulgação, a discussão e a crítica de atos e decisões do Poder Executivo e seus agentes, desde que não se trate de matéria de natureza reservada ou sigilosa. Inciso 7. A crítica às leis e a demonstração de sua inconveniência ou inoportunidade. Inciso 8. A crítica inspirada pelo interesse público. Inciso 9. A exposição de doutrina ou ideia. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 2 a 6 deste artigo, a reprodução ou noticiário que contenha injúria, calúnia ou difamação deixará de constituir abuso no exercício da liberdade de informação, se forem fiéis e feitas de modo que não demonstrem má-fé. Artigo 28. O escrito publicado em jornais ou periódicos sem indicação de seu autor considera-se redigido. Inciso 1. Pelo redator da seção em que é publicado, se o jornal ou periódico mantém seções distintas e sob a responsabilidade de certos e determinados redatores, cujos nomes nelas figuram permanentemente. Inciso 2. Pelo diretor ou redator-chefe, se publicado na parte editorial. Inciso 3. Pelo gerente ou pelo proprietário das oficinas impressoras, se publicado na parte ineditorial. Parágrafo 1º. Nas emissões de radiodifusão, se não há indicação do autor das expressões faladas ou das imagens transmitidas, é tido como seu autor: a. O editor ou produtor do programa, se declarado na transmissão; b. O diretor ou redator registrado de acordo com o artigo 9º, inciso 3, letra b, no caso de programas de notícias, reportagens, comentários, debates ou entrevistas; c. O diretor ou proprietário da estação ou emissora, em relação aos demais programas. Parágrafo 2º. A notícia transmitida por agência noticiosa presume-se enviada pelo gerente da agência de onde se origine, ou pelo diretor da empresa. Chegamos ao final de mais uma parte dessa legislação. Bons estudos!